somente crer, tudo é possível, somente crer. Bondoso Deus, nós te louvamos, Senhor, por o Senhor ter colocado em nosso coração essa fé maravilhosa. E aqui estamos para expressar a Ti a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agora venha e abençoe a palavra e me abençoe, Senhor, para que eu possa transmitir o Teu recado. No nome precioso do Senhor Jesus Cristo, unja cada coração para receber a palavra. É a minha oração, Senhor, em Teu nome. Amém. Deus continua abençoando, irmãos. Deus continua abençoando. Eu estou desejando a bênção do Senhor a vocês. Eu estava no roteiro essa semana e ontem nós tivemos todos os cultos, muito maravilhoso, onde a presença de Deus foi muito forte. E ontem estava ali na casa do irmão, nós estávamos entre 4 pessoas, mas tivemos um culto que, olha, não sei se o céu desceu ou aquela casa subiu, mas foi algo muito tremendo. E eu vou dizer uma coisa, eu me sinto muito bem pregando para poucas pessoas. Há uma liberdade de espírito maior, parece. Não sei porquê, mas eu creio que Deus é o mesmo que operou ontem ali, vai operar aqui também. Vamos ler São João, capítulo 6, versículo 66. Não tem tanto zóio olhando para a gente, né? Em lugar pequeno. Diz assim a Bíblia, São João 6,66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Que Deus acrescente as bênçãos, a leitura de Sua palavra, podeis assentar. O irmão Brana, ele pregou essa mensagem, para quem iremos nós? E ele, nessa mensagem, ele diz, eu quero dar 7 razões pelas quais devemos vir a Jesus. E eu quero falar sobre essas 7 razões pelas quais devemos vir a Jesus. E nós vemos que quando se tem a revelação de quem é Jesus, para seguir Jesus, precisa saber quem Ele é. Para não abandonar Jesus, precisa ter a revelação de quem é Jesus. E nós vemos que foi Pedro quem disse, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Por que Pedro disse isso? Porque em São Mateus, capítulo 16,
versículo 13, a Bíblia diz: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, o mesmo que disse: Para quem iremos? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro teve a revelação. Deus revelou a Pedro quem era aquele homem. Para muitos, aquele homem não passava de um simples profeta. Para outros, ele era considerado como o maioral dos demônios. Mas para Pedro e os demais, ele era o único que tinha palavras de vida eterna. E quando nós realmente temos essa revelação, nada, irmãos, absolutamente nada, vai nos separar de Cristo. Então o profeta, ele diz, eu quero falar sobre 7 razões pelas quais devemos vir a Jesus. E ele diz, no parágrafo, começa falando, dando a primeira razão, no parágrafo 34 dessa mensagem. E ele diz: há somente um céu, há somente um Deus, há somente um caminho que nos faz chegar lá. Ele diz: a primeira razão que nós devemos vir a Jesus é essa: Ele é o único caminho. E Ele, sendo o único caminho, esse caminho nos leva à verdade. E essa verdade nos leva a ter vida. Jesus, ele disse em São João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então nós vemos que só existe uma maneira de nós vir a Deus, é por Jesus Cristo. É aceitando esse caminho. E esse caminho é uma pessoa. Para nós caminhar nesse caminho, nós temos que aceitar essa pessoa. E aí essa pessoa, ela nos leva à verdade. E essa verdade nos leva a ter vida. Então o profeta diz, a segunda razão, quero ser bem breve, pela qual devemos vir a Jesus, porque Ele é a verdade. Não há ninguém senão Ele que tenha a verdade. Não há ninguém senão Ele que tenha a verdade. A segunda razão pela qual devemos vir a Jesus, primeira, porque Ele é o caminho. Segundo, porque Ele é a verdade. E a terceira razão pela qual devemos vir a Jesus é porque Ele é a única luz que há. A única luz que há. E em São João, 1 João, capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz assim, 1 João, capítulo 1, versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade.
Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Davi disse: lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Esse caminho é a própria luz. Essa luz é o próprio caminho. E se nós estamos nele, nós estamos na luz. E não andamos em trevas. E para que serve uma luz? Para esclarecer, para alumiar, para mostrar, para nos fazer dar passo certo. Então, essa é a terceira razão pela qual devemos vir a Jesus, porque Ele é a luz. A quarta razão, o profeta diz: Jesus é a única fundação segura e firme sobre a qual se pode edificar. Todas as outras fundações são areia movediça. Ele é a única razão, Ele é a única fundação segura e firme. Nele você pode edificar a sua fé. Mas quem edifica sobre esse fundamento, sobre esta fundação? Aqueles que têm a revelação de quem é Jesus. Jesus não é uma igreja, Jesus não é um dogma, Jesus não é um credo, Jesus é uma pessoa. E se nós edificar sobre essa pessoa, o que nos diz o apóstolo São Paulo? Em Efésios capítulo 2, verso 19, a Bíblia diz: assim que já não sois estrangeiros nem forrasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. A Bíblia diz, Jesus disse: assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Ele diz assim: aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Essa rocha é Cristo. Caiu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A rocha é a nossa sustentação, a rocha é a nossa firmeza, a rocha é o nosso escudo, a rocha é a nossa segurança. Correu, caiu a chuva, surgiram os problemas, as dificuldades bateram naquela casa, a crise chegou, problemas surgiram, muitos ataques, muitos se levantaram contra aquela casa, na intenção de destruir, de acabar com a fé daquele homem, daquela mulher, mas não estava edificada sobre areia movediça, estava edificada sobre a rocha. Pode cair a chuva, pode correr os rios, pode soprar os ventos, mas se a sua fé está edificada sobre esta rocha, entra ano e sai ano, 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 e você continua, e você permanece, e você se mantém. Pode soprar ventos de qualquer doutrina, você permanece, porque a sua fé está edificada sobre essa única fundação. Essa é a quarta razão pela qual nós devemos vir a Jesus, se refugiar nele, se esconder nele. E nunca teve um tempo onde nós devemos se abrigar em Cristo como nesse, mais do que nunca, porque é um tempo traiçoeiro, é um tempo de engano, mas uma vez em Cristo, muitos daqueles discípulos
Só de uma pegada 70 foram embora, porque na verdade não tiveram a revelação de quem ele era. Para aqueles 70, ele não passava de um simples profeta. Para aqueles 70, eles só queriam seguir enquanto ele multiplicava pão e peixe. Mas ele disse: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. E nós sabemos que a palavra de Deus, ele disse: minhas palavras são espírito e vida. E se nós queremos ter vida, nós devemos se alimentar da palavra. O corpo se alimenta de arroz, feijão, massa, carne, mas a alma se alimenta da palavra. Quinta razão, para nós vir a Jesus, ele é a única felicidade e paz. Ele é a única felicidade e paz bem-sucedida e segura. Não há, diz o profeta, felicidade fora de Cristo. Muitos estão tentando encontrar felicidade na droga. Muitos estão tentando encontrar felicidade na bebedeira. Muitos estão buscando felicidade na jogatina. Muitos estão tentando encontrar felicidade lá no mundo, no sexo, nas baladas. Mas não há felicidade fora de Jesus Cristo. Muitos estão buscando felicidade no dinheiro, outros na fama, mas não há felicidade fora de Jesus Cristo. Ele é a única felicidade, ele é a única paz. E o profeta diz no 118, então, outra coisa, falando dessa quinta, em quinto lugar eu gostaria de dizer isto: ele é a única felicidade e paz bem-sucedida e segura. Essa é a razão porque nós vimos a ele. Oh, eu sei que você pode rir como um idiota, ou pode sair aqui e rir até ficar histérico, por causa de algum gracejo que algum astro do cinema tenha soltado, ou algo assim. Ou alguém pode beber um pouquinho demais e rir como se fosse algum lunático, mas isso não traz paz. Não há nenhuma outra paz e nenhuma outra felicidade como vir a Jesus Cristo. Tenho visto pessoas fingirem, tenho visto mulheres jovens tentarem sair por aí de roupas novas e atuar como se fossem felizes, mas elas não são. Elas estão somente fazendo um fogo pintado. Não se pode aquecer por meio de um fogo pintado. Vocês têm visto homens jovens que tentam pensar que seus grandes músculos são tão grandes que se poderia cravar um prego e nunca feri-los, e uma faca curvaria sua lâmina neles. Somente lhes dê uns poucos anos e ficam velhos e enrugados. Não há felicidade eterna fora de Jesus Cristo. Olha aqui, eu vou colocar qualquer um de vocês esta noite em perfeita saúde, sua família em perfeita saúde, todos ao redor, e a mamãe que não está aqui. Como você sabe que seu pai não está morrendo agora? Como você sabe que um de seus filhos não foi morto há alguns minutos longe daqui? Como sabe que alguma outra coisa não aconteceu? Como você sabe que vai sair desse edifício esta noite? Você pode cair morto de um ataque cardíaco. Você não sabe. Assim, não há felicidade eterna fora de Cristo. Essa é a razão por que devemos vir a Ele. Você pode ter o uísque, você pode ter prazer, poderia ter as coisas do mundo, mas elas não são felicidade bem-sucedida. Nada pode dar paz como Ele. Ele dá uma paz que excede todo o entendimento. Ele não dá uma paz momentânea, Ele dá uma paz de segunda a segunda. Ele dá uma paz 7 dias por semana. Ele dá uma paz 30 dias por ano. Ele dá uma paz 365 dias no ano.
Se você alguma vez teve verdadeira paz, você tem Jesus. Quantos têm a verdadeira paz? Então você tem Jesus, porque Ele é a única verdadeira paz. Fora dele não há paz. Se você não tem Jesus, você nem ao menos sabe o que paz significa, até que venha Ele. Nem sabe o que paz significa, até que venha Jesus. Até que venha Jesus. Muitos, por falta dessa paz, estão tentando se suicidar. Mas o suicídio não é a resposta. A resposta é você vir a Cristo. Muitos que se assentaram nos bancos da igreja, mas por não ter a revelação de quem é Jesus, começaram a se afastar, em busca de felicidade, em busca de paz, em busca de diversão. Mas Ele é a única diversão que eu conheço. Ele é a única paz. Ele é a única felicidade. Ele é a única segurança. Fora dele não há segurança. Quinta razão. O profeta só deu um exemplo. Existe muito mais do que 7 motivos. Muito mais do que 7 razões para nós vir a Jesus. Oh, como eu sou feliz. Aleluias. 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 Para quem iremos nós, Senhor? Tu tens as palavras. Tu tens o que eu busco. Tu tens a resposta. Para mim, Senhor, Tu é mais do que riqueza. Tu é mais do que dinheiro. Tu é mais do que fama. Tu és para mim. Sexta razão para nós vir a Jesus. Aliás, continuando na quinta, já vamos para a sexta. Tenho visto pessoas, profetas, tenho visto pessoas, reis, potentados, grandes homens, atletas, astros de cinema, e tudo isso, eles não são tranquilos. Olhe para eles. Observe seus olhos por uns minutos. Eles são neuróticos. Está vendo? Não faz muito, um comediante de televisão se suicidou. Mas antes dele se suicidar, ele deixou a carta. Ele fazia muitas pessoas rirem, mas ele mesmo, no seu quarto, chorava. Ele mesmo fazia as pessoas saírem divertidas, mas ele mesmo estava com um vazio tão grande em seu coração. E ele deixou essa carta escrita. Nenhum homem, diz o profeta, nenhuma mulher, nenhuma criança, ninguém pode ter paz fora de Jesus Cristo. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não como o mundo lhe dá paz, mas Ele tem paz eterna, uma paz de descanso. Se você vive, se você morre, não importa se vem a chuva ou brilha o sol, você tem paz de qualquer modo. Se você tem Cristo, não importa se você morrer, Ele vai te ressuscitar.
Não importa se está brilhando o sol ou se está caindo a chuva. Se você tem Cristo, você tem felicidade, você tem paz. Sexta razão pela qual devemos vir a Jesus. A sexta coisa, Ele é a única realização permanente. Diga-me qualquer coisa que se poderia obter, que se poderia realizar, que seria eterna, com exceção de Jesus Cristo. Me diga qualquer coisa que pode se realizar, que seria eterna, com exceção de Jesus Cristo. Você pode construir a mais bela mansão, essa realização não é eterna. Você pode comprar o carro de última geração, essa realização não é eterna. Você pode possuir toda a fortuna do mundo, essa realização não é eterna. Tinha um sonho de ser um pregador, mas essa realização de ser um pregador, diz o profeta, não é eterna. Construa uma bela casa, ganhe $1 milhão, seja a mulher mais popular do país, o homem mais forte que já caminhou pelas ruas, seja o recordista mundial, pugilista profissional, seja lá o que você queira ser, veja se você não desabrocha, murcha e morre, certo? Não vai precisar mais do que alguns sóis para fazê-lo. Assim, a única realização eterna que há é Jesus Cristo. Nesse caso, se Ele é o maior e melhor que poderíamos realizar, façamos disso nossa realização então. Tenhamos certeza de que o obtemos. Talvez você seja pregador, talvez seja pastor, talvez seja diácono, talvez seja membro de igreja, mas se você não tem em sua realização, talvez você tenha se realizado em dizer, não vou parar até ser pregador, não vou parar até me tornar diácono, não vou parar até me tornar membro de igreja. Essas coisas estão bem, são honrosas, mas ouça aqui, irmão, não pare antes de receber Jesus Cristo, ou você não tem uma realização eterna, porque seu pastor, sim, sua obra de pastor cedo se desvanecerá, sua obra de diácono cedo passará, sua condição de membro de igreja será por muito tempo esquecida pelas pessoas, muito em breve, mas se sua realização foi Jesus Cristo, então você tem vida eterna, e você nunca pode morrer. Agora, por último, quero dizer isto, aqui está outra razão por que deveríamos vir a Jesus. Ele é o único que tem transladação. Ele é o único que tem transladação para você, que tem transladação para mim. Enoque teve revelação do que era andar com Deus, e ele caminhou com Deus, e ele caminhou com Deus, e ele caminhou com Deus. 365 anos, se não me falha a memória, até que Deus para si o tomou. Ele é o único que tem transladação. Todas as realizações fora de Jesus são areias movediças. Toda fama, toda popularidade, toda riqueza, todas as conquistas fora de Jesus. Ele é a única realização. Ele é a única felicidade. Ele é a única satisfação. Pedro tendo a revelação disso, para quem iremos nós? Quando você tiver essa revelação, você jamais vai querer caminhar longe dele. Pode ficar sem nada, menos sem Jesus. Pode ficar sem saúde, menos sem Jesus. Pode ficar sem dinheiro, menos sem Jesus.
pode ficar sem amigo, menos sem Jesus. Ele é o único. Ele é o único que tem te mantido de pé durante todos esses longos anos. Ele é a tua firmeza. Ele é o único que tem te guardado. Ele é aquele. Ele é aquele na mensagem. Um profeta semelhante a Moisés. O profeta diz que aqueles discípulos, até ontem eu preguei ali, ele não é um fantasma. Ele não é um fantasma, como muitos discípulos pensaram que ele era. Ele é o único que podia acalmar a tempestade. Ele era o único que podia fazer com que aquele hálito venenoso de Satanás perdesse seu poder. Ele é o único. Ele é o único aqui nesta noite que devemos dar glórias e honra. Ele é o único digno. Ele é o único que quando você não puder mais ir, Ele te põe em seus braços. Ele é o único que pode te ajudar. E o irmão Branham diz, mesmo que os discípulos arriscaram ir sem ele, e estavam todos contando as maravilhas, os milagres que eles viram Jesus realizar, o profeta diz, só testemunho não é o suficiente. Nós precisamos da companhia dele. Nós precisamos da pessoa dele. Nós precisamos dele junto de nós 24 horas por dia. Oh, Senhor. Mas mesmo que eles esqueceram de levar Jesus, eu posso acrescentar, ele é o amigo mais bondoso que eu conheço. Mesmo que eles esqueceram de levar Jesus, ele se retirou para orar. E o irmão Branham diz, quando ele percebeu que eles não levou, que eles saíram sem a companhia dele, ele subiu na mais alta montanha. E de lá de cima, ele conseguia ver todo o pequeno mar. Enquanto os discípulos iam contando testemunho, ele observava. E o profeta dizia, o diabo estava esperando uma oportunidade para pegar os discípulos sem a presença de Jesus com eles. E ele jurou afundar aquele barquinho. O profeta diz, não é bom você ir a lugar algum sem levar ele com você. Mas uma coisa que encheu meu coração, irmão Sedeni, foi isso. O irmão Branham diz assim, mesmo que eles esqueceram de levar Jesus com ele, mesmo assim, ele estava observando. E quando o diabo tentou se aproximar para matar os discípulos, ele desceu e começou a andar sobre as águas e ir na direção do barquinho. E quando ele ia na direção do barquinho, os próprios discípulos, aqueles que andaram com ele, aqueles que viram ele operando grandes maravilhas, disseram, é um fantasma. Mas o que ele disse? Não temais, sou eu. Não temais, sou eu. Quando ele disse não temais, sou eu, ele estava querendo dizer, sou amigo de vocês. Eu vim para socorrer vocês. Eu vim para acalmar esse mar turbulento. Eu vim para acalmar esse mar revolto. E se você está com medo dele, ele não veio aqui esta noite para te ferir. Ele veio para te ajudar. Ele veio para te fortalecer. Ele veio para te dar graça. Ele veio para acalmar essa tempestade, este mar revolto na tua vida. Ele não é um fantasma. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele é aquele que pode solucionar os seus problemas. Ele é a verdadeira felicidade. Ele é. E Ele está aqui nessa noite. Se você crê, Ele pode te ajudar. Não o espante, não o expulse,
Receba. Deus é tão bom, Ele pode mudar a sua vida. Deus é tão bom, Ele pode cessar o teu sofrer. 7 razões porque devemos vir a Jesus. Ele é o curador, Ele é o libertador, Ele é o alentador, Ele é o seu ajudador, o companheiro de todas as horas. Aleluia. Deus é tão grande, Ele pode mudar tua vida. Sim, Ele pode. Deus é tão grande, Ele pode O único que cessar pode. O teu sofrer. Ele é o único. Ele conhece você, Conhece os seus problemas. intimamente. Sim. Sabe o que você pensa e o que vais fazer. Ele é um amigo mais certo nas horas incertas. Pode faltar tudo. Ele enxuga seu pranto. Sim, Ele está aqui nessa noite. Você chora. Ele está sempre presente quando está sozinho. Ele é a vida, a verdade, é o caminho. Ele é a realidade. Ele é a realidade Dos teus lindos sonhos. Ele é o Deus que te livra da imensa solidão. Deus que te livra da imensa solidão. O único que pode fazer isso. Ele é uma fonte jorrando. É uma fonte que nunca se seca. Deserto. Ele é o amor. Ele é o amor que preenche todo o teu coração. Adore a Deus, adore a Deus. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Aleluia. Ele enxuga seu pranto quando você chora. Ele nunca te abandonou. Ele está sempre presente quando está sozinho. Foi Ele quem livrou você da morte. Ele é a vida, a verdade, é o caminho. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Sim. Ele enxuga teu pranto quando você chora. Se não fosse Ele, você tinha desistido. Ele está sempre presente quando está sozinho. Ele é a vida, a verdade, é o caminho. Se não fosse por Ele, você estaria morto. Ele te livrou naquele acidente de trânsito. Ele é o amigo mais certo. Ele estava presente contigo. Se não fosse Ele, você teria desistido da caminhada. Inúmeras vezes se sentiu desanimado, cansado. Mas Ele te alentou, Ele te deu força, Ele te sustentou, Ele te carregou, Ele te ajudou, Ele tem te ajudado. Ele é a realidade dos teus lindos sonhos. Vamos cantar mais uma vez, mas solte a sua alma. Deus é tão grande, Ele pode mudar sua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer.
você, meu amigo, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, mas nessa noite você viu que há razões para você vir a Jesus. Ele pode preencher o vazio da sua alma. Ele pode proporcionar em teu interior a felicidade que você busca há tanto tempo. Ele pode perdoar os teus pecados. Se tem alguém, algum pecador, que ainda não entregou sua vida a Cristo, e você viu as razões que temos para vir a Ele, e você diz: eu não vou continuar a caminhada sem a companhia deste verdadeiro amigo, eu não vou insistir sem Ele, eu quero Ele na minha vida. Se tem alguém que gostaria de aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, levante a sua mão. Temos um senhor lá. O senhor não se incomodaria de vir aqui? Aleluias! Tem mais alguém que gostaria de entregar? Tem mais um jovem? Entregar a vida a Cristo, Ele proporciona isso. Teria mais alguém que aceitaria Jesus como Salvador? Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Tem mais alguém que gostaria de aproveitar esta oportunidade e dizer: eu quero Jesus? Temos mais uma mão ali levantada. Venha. É uma pergunta. Oh, tem uma criança decidida, ela entendeu que Jesus é mais do que qualquer coisa. Jesus é mais do que o programa da Disney. Jesus é mais do que qualquer outro tipo de desenho. Jesus é mais do que a moda do mundo. Jesus Ele é tudo. Querido Pai Celestial, olha para esta decisão. Ainda uma criança vai reconhecer o que precisa de Ti. Sela essa decisão em seu coração. No nome de Jesus Cristo, Pai, eu peço isto, para a glória do Teu nome. Senhor Deus, aqui está este irmão. Ele vem acompanhando estas reuniões já por um longo tempo, mas a Tua palavra tocou no seu coração e ele decide caminhar contigo. Que o Senhor dê a graça e que ele seja batizado em Teu nome e seja um discípulo do Senhor, no nome de Jesus. Pai, aqui está este jovem também, reconhecendo que precisa de Ti. Ele quer caminhar contigo, Pai. Abençoa o Senhor e guia os passos dele, em nome de Jesus Cristo. Deus os abençoe. Continue firme.